Boa noite, estamos na terceira hora desta edição da noite. Começa agora um especial dedicado à saúde, tema único da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro e num dia em que foi publicado em Diário da República o plano de melhoria de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo da próxima hora vamos traçar o diagnóstico do SNS e debater as reformas necessárias. São meus convidados Jamila Madeira, Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, também Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e Ricardo Batista Leite, deputado do PSD. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já vamos à conversa, para já vamos recuperar as principais declarações. No início de dezembro, o Governo anunciava um plano para aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Uma verba de 800 milhões de euros, com um adicional de 550 milhões para pagar dívidas em atraso este ano e a contratação de 8.400 profissionais. O peso dos números fez com que se tornasse um dos destaques do orçamento do próximo ano, tanto que o Primeiro-Ministro selecionou o tema para a mensagem de Natal. Há vários problemas para resolver no SNS. Compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico de família, dos que aguardam numa urgência ou dos que esperam ser chamados por um exame, uma consulta ou uma cirurgia. A mensagem monotemática foi para o Bloco de Esquerda decepcionante. O PSD acusou o Governo de propaganda e de estar a querer enganar os portugueses. Infelizmente, as soluções que foram apresentadas não auguram nada de positivo, porque não vão resolver os problemas que estão na raiz do problema do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que o CDS espera é que das palavras do Sr. Primeiro-Ministro se vejam não apenas promessas, mas depois que elas sejam tornadas realidade. É preciso combater este caminho que tem sido seguido, que foi o de transformar o Serviço Nacional de Saúde numa grande plataforma de drenagem de dinheiro para os grupos privados. Não é a resposta que se esperava, como tal. Essa atitude, esta mensagem é de algum modo decepcionante. O plano de melhoria do Serviço Nacional de Saúde já está publicado em Diário da República. É o maior reforço de sempre no orçamento inicial da saúde. E avançamos para o debate com os nossos convidados. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhora Secretária de Estado, eu começaria por si. Estamos a fechar o ano em que se comemoram os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, num ano também muito marcado por críticas às insuficiências no setor, e toda a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro foi dedicada à saúde. Há aqui um meia-culpa? Não, eu acho que nós temos, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a saúde é, de facto, um tema muito caro aos portugueses. Muito caro porque eles têm-no como seu, e a forma como reagiram às celebrações no sentido de reforço da mensagem dos 40 anos do SNS são muito claras a esse nível. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista no Governo, e durante toda a anterior legislatura e agora, procurou sempre construir foi deixar absolutamente claro uma mensagem que eu julgo que é importante, porque a Comissão Europeia escreveu-a, que é muito claro. Foi no período do Programa de Assistência Financeira que o SNS esteve sujeito à maior e mais forte pressão de contenção de despesa. Uma redução de mais de 1.400 milhões de euros, a maior e mais intensa, inclusive, que a diminuição global da despesa pública. Essa reposição aconteceu durante uma legislatura. E, como é sabido, em tudo é muito mais fácil destruir do que construir. Em 2 anos houve essa redução de 1.400 milhões de euros e em 2014 nenhuma evolução, ou praticamente nenhuma evolução, tinha sido feita nesse sentido. E, portanto, durante 4 anos repôs-se essa capacidade e teve a fazer-se um recolocar dos tijolos em cima da mesa. Neste momento, com este plano de melhoria da resposta do SNS, nós pretendemos reforçar orçamentalmente o SNS, ou seja, colocados as bitolas em que estávamos antes, é aí que estamos a atuar. E estamos a atuar também numa lógica... já não existe, no fundo, a desculpa do governo anterior. Ou seja, aquilo que não foi feito nos últimos 4 anos prometem e garantem que o vão fazer. Eu não disse que não foi feito. 4. O que é certo é que foi feito. O que foi uma reposição de 1.400 milhões de euros que agora nos coloca num nível que podemos dizer equivalente ao de 2015 e que agora o Governo dá este sinal de reforço orçamental ao SNS, procurando atacar a crónica suborçamentação
do SNS. Ou seja, o Primeiro-Ministro não tentou passar uma esponja sobre a não resolução dos problemas nos últimos 4 anos. Muito pelo contrário, assumiu todo o trabalho que se fez até agora e assumiu que este reforço, esta mensagem de consolidação da excelência e do trabalho de reconstrução, mas agora numa lógica de continuar a dar corpo à contratação de profissionais, continuar e abrindo novamente uma lógica de plano de investimentos que é também trabalhada numa visão plurianual e que se pretende que seja a 4 anos e que, naturalmente, um novo modelo de gestão e de responsabilização também assim colocado do lado dos profissionais da gestão, mas também uma forma diferente com que os profissionais de saúde poderão ter a sua abordagem no seu dia-a-dia, coloca um sentido de responsabilidade, mas também de eficácia e eficiência na resposta que dão aos utentes. Só assim nós poderemos estar a servir bem o propósito com que os contribuintes e os utentes colocam estes recursos ao nosso dispor, para prestar e para reforçar um Serviço Nacional de Saúde que cumpra a sua missão, que é dar uma saúde de qualidade aos portugueses. Ricardo Batista Leite, o PSD disse que a mensagem, e ouvimos as suas declarações também nesta reportagem, que a mensagem do Primeiro-Ministro não passava de propaganda, mas António Costa sublinhou que fez o maior reforço de sempre no orçamento inicial do setor da saúde, ou seja, não se poderá criticar aqui o Governo por falta de inação. Uma boa noite e cumprimento também os colegas de painel. Todos, à sua maneira, contribuem também para melhorar a saúde do nosso país e, portanto, creio que é um momento oportuno também para este debate. Aquilo que me preocupa verdadeiramente foi aquilo que a Sra. Secretária de Estado acabou de dizer. A mensagem representa que o Governo quer continuar a fazer o que tem feito, que é claramente insuficiente. E isso sente-se no dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde, quer do parte dos doentes, que veem os tempos de espera a aumentar, quer para consultas, quer para cirurgias, quer para exames complementares de diagnóstico, quer para os profissionais de saúde, muitos dos quais em burnout, sem capacidade de resposta. E hoje temos menos capacidade de trabalho, menos força de trabalho do que tínhamos em 2015, no final do programa de assistência financeira. Aquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui acaba de dizer é que foi feita uma reposição daquilo que foram os cortes durante o tempo da Troika. Enfim, sabemos porque é que a Troika veio a Portugal, na sequência da bancarrota. Neste momento pouco importa. Durante aqueles anos, a maior parte da contenção financeira, 65% dessa contenção foi à conta da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos. Foi na altura do ministro Paulo Macedo que se fez uma pressão sobre essas empresas para reduzir. Aquilo que este Orçamento de Estado propõe é uma redução de despesa de 35 milhões de euros da indústria farmacêutica. Portanto, há aqui que distinguir onde cada um vai fazendo os seus esforços de contenção orçamental. Mas a reposição da capacidade financeira ao longo dos últimos 4 anos, aquilo que o Orçamento de Estado textualmente diz, e estou a citar, 1.000 milhões foi para pagar a profissionais de saúde, na sequência das 35 horas, e foi insuficiente para compensar o número de profissionais que se perderam, no fundo, de horas de trabalho que se perderam à conta dessa passagem, e 400 milhões para custos intermédios não determinados. O que nós precisamos, objetivamente, é de uma mudança no modelo de gestão e do modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Continuar com o modelo que estamos a verificar vai condicionar, invariavelmente, a necessidade de mais dinheiro que entra num balde furado, porque depois o dinheiro perde-se no sistema. Mas aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Secretária de Estado disseram aqui sobre o Orçamento de Estado não corresponde minimamente à realidade. A história do aumento são 941 milhões de euros face àquilo que foi orçamentado em 2019, não corresponde à realidade. Porque uma coisa é aquilo que foi orçamentado, outra coisa é a realidade. Saiu hoje a execução orçamental e até novembro passado o déficit do Serviço Nacional de Saúde estava em 654 milhões de euros. O que significa, no final do ano, serão mais de 700 milhões de euros de déficit. Ou seja, os tais 900 e tal milhões de euros, se depois somarmos este déficit mais a inflação, o orçamento de 2020 será igual ao de 2019 com os resultados que nós conhecemos. Ora, isto é absolutamente inaceitável quando nós queremos garantir melhor saúde para os portugueses. António Correia de Campos, o que é que corresponde, na sua opinião, à realidade e se desde que deixou de ser ministro tem uma outra perspectiva sobre o Serviço Nacional de Saúde? Olha, eu queria cumprimentar os colegas presentes e cumprimentá-la a si também. Muito obrigado por este convite. Eu acho que há 3 perguntas que os nossos telespectadores nos fazem, insensivelmente. A primeira questão é, será que estamos perante mais do mesmo? Isto é, o próximo orçamento vai ser igual aos anteriores? Vamos ter é que vai mudar, as mesmas dificuldades? Vai mudar alguma coisa? Segunda questão foi há pouco colocada, acabou de ser colocada.
Será que vamos conseguir limpar o passivo e arrancar com mais limpeza para o futuro? E a terceira questão é, podemos garantir que não acumularemos passivos no futuro? Dívidas no futuro? São três questões muito simples e muito complexas ao mesmo tempo. Olha, e é evidente que no órgão que eu presido, o Conselho Económico e Social, nós temos em todas as contas, na apreciação nos relatórios da Conta Geral do Estado, temos nos pronunciado, sempre com preocupação, sobre aquilo que consideramos suborçamentação inicial do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde acaba por ter uma tendência ascensional de despesa, sempre. Agora, o que tem acontecido é que a dotação inicial é quase sempre insuficiente para começar a fazer uma boa gestão. E isso, ao que parece, vai mudar, segundo, digamos assim, aquilo que está prometido, que está anunciado. E, portanto, não são exatamente os 930 milhões, é a comparação entre o orçamento inicial do ano passado e o inicial deste ano, mas essas contas não interessam grande coisa. O que interessa grande coisa é quanto é que este ano, 2019, se estima gastar e quanto é que está orçamentado para o ano seguinte. E aí há uma diferença positiva, de 530 ou 524,9 milhões de euros. Portanto, e nunca existiu isto nos anos mais próximos. Houve no passado, houve situações onde isso se conseguiu. Mas nos últimos anos nunca se conseguiu isso. Não responde bem assim, olhando para a execução orçamental. Desculpe, tenha paciência. Eu estou a ler aquilo que está no orçamento e só posso comentar isso. Mas com base na síntese orçamental que saiu hoje. Já lá vou à sua questão sobre o passivo. Será que o passivo, vamos conseguir limpar um passivo com os... Há não sei quanto para limpar os passivos, não é? 550 milhões de reforço em dezembro deste ano para limpar o passivo. Diz o Sr. Deputado, temos 650 milhões. É ótimo. Sr. Deputado, isto é uma situação ótima. Posso lhe dizer, se o senhor olhar para a história do Serviço Nacional de Saúde, o senhor nunca encontra... A dívida neste momento são 2 mil milhões. Não se importa, o senhor falou, ninguém o interrompeu. Com certeza. Ninguém o interrompeu. E tenha um bocadinho de calma, não precisa de estar nervoso. Não, de Estamos tudo. aqui todos a comentar. Portanto, e não precisamos nos zangar uns com os outros. Ora, nunca a diferença entre 550 e 650, se chegarmos ao fim do ano com 650, mesmo que cheguemos com 750, 250 milhões de passivo transitado de um ano para o outro, fantástico, digo-lhe. Olha, o senhor, eu entrei para o Ministério da Saúde em 2005, sabe quanto é que quanto é que eu arrastei de passivo do ano anterior, do meu antecessor? 1.800 milhões de euros. Desculpe. 1.800 milhões de euros. 250 milhões de euros. 50 milhões de contos. Mas neste caso transitou-se com muitíssimo mais dinheiro. Os 550 milhões adicionais para o pagamento. É perfeitamente possível, é perfeitamente gerível essa situação. Terceira questão. Podemos garantir que não vai haver endividamento? Não. Ninguém pode garantir que não vai acumular-se endividamento. Porquê? Porque as despesas são brutalmente crescentes, porque os medicamentos inovadores são extremamente dispendiosos, porque a população envelhece, porque as necessidades aumentam. Isso é completamente impossível. Essas contas que considera positivas são suficientes para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde? Quem é que pode dizer isso? Só daqui a um ano é que podemos dizer, ou daqui a meio ano, talvez, ou daqui a 3 meses, possamos ter uma orientação. Agora, neste momento, é uma situação completamente nova, completamente inédita. Eu não me reconheço desde 2008, e falo de 2008 com conhecimento de causa, porque foi ainda um orçamento que eu preparei. Desde 2008 não houve nunca uma situação em que fosse possível ter a dotação orçamental inicial tão próxima da previsão de gasto. Nunca houve. E, portanto, é a primeira vez, isto é um esforço também financeiro muito grande. Acho que há que ter ao menos algum respeito. E sobretudo, respeito pela verdade, caro deputado. Senhora Bastonária, e para a ordem dos farmacêuticos, estas contas, este reforço é positivo e o compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro na mensagem de Natal é também suficiente? Muito boa noite e também muito obrigado por esta oportunidade. Boa noite a todos os colegas de painel.
Eu penso que para nós profissionais, e neste caso a Ordem dos Farmacêuticos, que aqui represento, além das perguntas que o Sr. Professor António Correia de Campos já identificou e que certamente interessam todos os portugueses e portuguesas que nos estão a ouvir, há mais, eu permitir-me-ia, digamos, a colocar mais duas questões que eu penso que nós, cidadãos, nós residentes em Portugal, queremos muito perceber, de facto, se vão ou não vão acontecer nesta legislatura. E que é, além daquilo que já foi dito, se de facto vamos continuar ou não a ter listas de espera para cirurgias, se vamos continuar a ter listas de espera para consultas de especialidade, se vamos continuar a ter urgências sistematicamente cheias de, enfim, pessoas que poderiam eventualmente, em alguns casos, em muitos casos, possivelmente ser tratadas em proximidade, se vamos ou não ter um médico de família ou a equipa de saúde de proximidade familiar, se vamos ou não conseguir usar melhor os recursos que temos. Enfim, eu acho que são as perguntas que a nós, portugueses, nos interessam e que, naturalmente, o Governo procurará responder, com certeza, também com o debate próprio que nas democracias acontece dos outros agentes políticos. Nós sentimos, e eu já o disse aqui a semana passada, que o facto do Primeiro-Ministro e o Governo terem, digamos, em Conselho de Ministros, aprovado um plano de melhoria de resposta ao Serviço Nacional de Saúde, considerámos, alguns de nós, que era uma mensagem política importante. Porque vínhamos clamando há vários anos para que a saúde voltasse a ser uma prioridade em Portugal, devido às condições que o Serviço Nacional de Saúde estava, de facto, a enfrentar e que se vinham degradando, sobretudo na última década. Questões que, como eu já referi, que têm a ver com acesso, com financiamento e com recursos humanos, muito importante também. E, de facto, este plano de melhoria de resposta, e hoje foi publicado e podemos lê-lo na íntegra, até agora era mais as notícias, de facto, tem uma série de medidas que, obviamente, não podem deixar de nos dar a perspectiva de que, efetivamente, a saúde, no início desta legislatura, já está a ser assumida no discurso político como uma prioridade. E isto é muito importante porque o que não se faz no início de uma legislatura, mais dificilmente se faz no final de uma legislatura. E por isso começar já a pensar e a abrir aqui um espaço que é um espaço importante, como já disseram também os colegas de mesa, e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite já reafirmou de que, além da questão financeira, naturalmente o dinheiro nunca chega, vamos ver exatamente agora como é que vai ficar o orçamento depois de discutido, depois de aprovado, mas vamos ver exatamente quando for a execução orçamental, exatamente 2019, qual é de facto o valor comparativo, mas mais do que a questão dos números, que estão aqui eminentes peritos, eu diria que são muito importantes algumas medidas que estão naquelas páginas que foram entregues na Assembleia agora para a discussão do Orçamento Geral do Estado. Algumas medidas que têm que ver com mais autonomia para as unidades de saúde, para a continuação da reforma dos cuidados de saúde primários, para o desempenho a remuneração mais sensível ao desempenho. A questão que nós colocamos, prudentemente, o que é natural, é, de facto, perceber até que ponto é que somos capazes de facto, nesta legislatura, e é importante que muitas destas coisas aconteçam, de facto, nesta legislatura, somos, de facto, capazes de contratar estes recursos humanos e de os pôr a funcionar em equipa para responder exatamente aos problemas que os portugueses têm. Deixarem de ter tantas listas de espera, passarem a ser menos tratados nas urgências e terem o seu médico de família, não terem faltas de medicamentos. E, só finalmente aqui mais uma questão, dizer que no fundo, este plano de melhoria, o próprio orçamento, e não deixa de ser verdade a própria mensagem de Natal do nosso Primeiro-Ministro, que foi um pouco, eu diria, eu como cidadã senti um pouco como inesperada, não é habitual, mas penso que foi uma mensagem política forte. De facto, é um espaço, eu quero vê-lo como um espaço positivo e queremos vê-lo, nós profissionais, espero que o vejamos como um espaço positivo de, eu diria,
pensamento estratégico para o futuro do Serviço Nacional de Saúde, que não é com este plano operacional que se vai resolver tudo aquilo que precisamos de resolver, mas é um passo em frente que temos que dar. Se não o dermos agora, daqui a alguns anos, se não trabalharmos em conjunto para ter aqui, eu não lhe vou chamar outra vez um pacto para a saúde, mas aqui algumas medidas que são, no fundo, estruturais, eu penso que vamos continuar a ter dificuldades porque, como já disse também o professor António Correia de Campos, o Sr. Secretário de Estado também, eu penso que estamos todos de acordo em algumas coisas. O dinheiro, obviamente, nunca chegará para a riqueza que temos, tendo em conta aquilo que nos espera de tecnologia, de demografia e de outro tipo de impactos. Mas temos muitas oportunidades também, se calhar vamos ter tempo ou não para falar, temos muitas oportunidades e eu penso que essas oportunidades têm que ser agarradas agora para podermos fazer a transformação que é necessário fazer no nosso Serviço Nacional de Saúde. E nessas oportunidades e nesses compromissos também, eu não sei se a senhora Secretária de Estado quer responder a questões que foram aqui lançadas. No fundo, vamos continuar a assistir às longas listas de espera, aos problemas nas urgências. Se vamos efetivamente conseguir ter uma gestão de meios humanos, técnicos e financeiros? Bem, nós o que fizemos e o que estamos a fazer foi, depois de um reforço de mais 15 mil profissionais, que são uma peça indispensável ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, estamos também agora com mais 8.400 profissionais nos próximos anos 2020 e 2021. E, naturalmente, esse é um instrumento importante. Depois, um conjunto de investimentos que, desde obras de grande dimensão a obras de pequena dimensão, de reequipamento, na prática de readaptação e recolocação da capacidade produtiva entre recursos humanos e estes investimentos, será necessário ou será possível continuar a dar uma resposta que já até agora tem sido, que é mais consultas, sejam mais consultas em cuidados primários, sejam mais consultas em cuidados hospitalares e mais cirurgias. Essa tem sido uma resposta que ao longo dos últimos 4 anos já existiu, mas que se pretende, com este novo impulso e com esta nova capacidade de gestão e com novos recursos humanos ao dispor, também ter essa capacidade de colocar a resposta em termos de redução das listas de espera ao serviço dos portugueses. E digo isto porque, por exemplo, com os centros de responsabilidade integrada, são criados também um conjunto de mecanismos de incentivo que ajudam e que estimulam os profissionais a colaborarem nessa redução e tendo mecanismos de gestão diferentes e também às equipas de gestão das diferentes unidades hospitalares ou o SF também terem uma autonomia e flexibilidade que lhes permite ter uma gestão mais previsível. Isto quando se faz quer na gestão do dia-a-dia, quer numa lógica de planificação dos seus investimentos e das suas necessidades. Se conseguem antecipar o acesso, ou seja, a quantidade de consultas que vão ter, a quantidade de cirurgias que vão ter necessidade, vão também ser capazes de prever qual o desgaste dos seus equipamentos, qual a necessidade de consumos intermédios, quais os medicamentos que vão precisar. E não estamos a falar de um SNS a viver no osso, estamos necessariamente a falar de um SNS que dá resposta aos utentes. O SNS, instrumento de igualdade, que tem vindo a ser reconstruído passo a passo. E nesse sentido é importante dizer que o SNS coube neste período entre 2016 e 2018 150 novos medicamentos entraram e foram colocados à disposição dos portugueses. Em 2019, 65 novos medicamentos financiados pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, toda a inovação terapêutica que a doutora tão bem conhece e que todos têm ao seu dispor cada vez que chegam ao Serviço Nacional de Saúde, toda essa inovação terapêutica faz a diferença da qualidade e da capacidade de dar resposta às necessidades dos utentes. Agora, sim, partimos de um passo atrás muito difícil, um retrocesso que se sofreu muito grande, não se reconstrói, volto a dizer, de um dia para o outro, mas temos adotado esta política de passo a passo e julgo que todos os indicadores são positivos, são convergentes numa lógica de reposição da capacidade produtiva e agora, naturalmente, com este sinal de capacidade à gestão, de responsabilidade, dos instrumentos de gestão que são necessários e dos incentivos para que os profissionais também possam eles próprios ajudar a dar este reforço com um novo instrumento, e é importante reforçá-lo, e eu acho que não foi aqui utilizado, mas que é importante reforçá-lo, como a nova Lei de Bases da Saúde, dá um novo instrumento
para essa mesma resposta é muito importante. E por isso acho muito estranho que o PSD, sempre tão preocupado com o Serviço Nacional de Saúde, escamoteie 941 milhões de euros. Pior, se escamoteie um reforço, olha para os 654 milhões de euros que foram publicitados hoje, mas escamoteie que em dezembro já houve um reforço de 550 milhões de euros, sem pôr em causa que ainda é prematuro fechar o ano e saber qual é o valor que determina, mas que houve já um reforço de 550 milhões de euros. Ou seja, o esforço que está a ser feito é tratado pelo PSD de uma maneira banal. Claramente não está a olhar nem como contribuinte, nem como utente e, naturalmente, isso não serve o Serviço Nacional de Saúde. Olhar ainda para as respostas para os utentes. A Ministra da Saúde deu várias entrevistas a dizer que quer concentrar as urgências dos hospitais. O que é que isto quer dizer concretamente? O que a Sra. Ministra disse é que quer, e eu acho que isso cabe a todos nós defender, é uma gestão eficiente. Ou seja, em todos os momentos, nós devemos olhar para os nossos recursos disponíveis e colocá-los ao serviço quer dos profissionais, quer dos utentes, de maneira mais eficiente. E, portanto, uma reorganização das urgências é semelhante. O que é que é um dos caminhos possíveis? Naturalmente, o que é que isso significa? A seu tempo será colocado em cima da mesa, mas uma das grandes prioridades que temos colocado em cima da mesa é uma interação maior e mais eficaz e de maior corresponsabilização entre os cuidados de saúde primários e as urgências hospitalares. Como nós sabemos, uma parte, cerca de 40%, dos casos de urgências que chegam em situação de urgência que chegam às urgências hospitalares são tidas como verdes ou azuis. E, portanto, necessariamente seriam, à partida, situações que poderiam ser tratadas ou, no mínimo, triadas em cuidados de saúde primários. E, portanto, vão apenas saturar ou sobrecarregar as urgências. Podemos assistir é necessário criar essa dinâmica. A protestos por causa de encerramento de urgências? Se uma lógica é a eficiência, não vejo que haja perda de eficiência em nenhuma sinergia que os utentes tenham a ganhar e, portanto, os protestos não os vejo como possíveis. Correia de Campos, que está ao seu lado, anunciou a concentração das maternidades. A reorganização não quer dizer nem fecho nem abertura, quer dizer reorganização e não me cabe a mim dizer como é que ela será feita. Mas o que é certo é que é algo que toda a gente percebe, é que chegam muitas situações ditas como urgência que estão classificadas, cerca de 40%, como verdes ou azuis e que poderiam e deveriam ser tratados em cuidados de saúde primários. Este reforço da responsabilização e da interação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares são essenciais e é algo que este Governo tem reforçado, não só com mais 100 USFs que foram abertas durante a anterior legislatura, como mais 20 já algumas, 8 das quais até 31 de dezembro e as restantes nos primeiros meses de 2020 e, portanto, todo um reforço de resposta. Também podemos dizer que há um conjunto de respostas, por exemplo, ao nível da hospitalização domiciliária, que faz com que 24 hospitais EPE consigam dar resposta a cerca de 3 mil doentes, uma resposta que corresponde o equivalente a 150 camas potenciais, mas que permitem humanização, diminuição do risco de infecção hospitalar, diminuição da mortalidade, ou seja, um conjunto de respostas que promovem eficiência. Se isso significa o melhor ou o pior caminho, eu acho que é um melhor caminho. Vista às luzes ali do PSD, admito que o deputado Ricardo Batista Leite possa não concordar, mas eu acho que é uma maneira eficiente de promover despesa e de servir melhor os utentes e já agora em que os contribuintes se sintam mais reconhecidos na forma como cada euro é gasto no Serviço Nacional de Saúde. António Correia de Campos, o que é que a Ministra pode fazer com esta concentração das urgências? Pode fechar algumas e reforçar outras? Sim, mas isso não há nenhuma população que, sem a devida informação, reaja positivamente em matéria de concentração de serviços. A doutora Leonor Beleza, do PSD, quando fez uma enorme concentração de salas de partos, de 180 salas de partos em 30 ou 40, foi altamente contestada. Quando eu fiz o mesmo, isto é, quando encerrei SAPs que estavam abertos à noite, e que só tinha um doente ou 2 doentes, e o substituí por ambulâncias medicalizadas e por helicópteros colocados estrategicamente no país, claro que o tempo não é no dia em que se fecha o SAP que chega o helicóptero. Há ali sempre passagens de tempo que são difíceis, tal como o efeito das medidas lançadas por Leonor Beleza e depois continuadas por mim no caso da concentração das salas de partos, o efeito em redução
da mortalidade infantil e da neonatal foi um efeito espantoso. Nós hoje estamos entre os melhores países nesses indicadores. Estamos melhor que outros países da Europa, que a Dinamarca, por exemplo. Muito melhores que os Estados Unidos, por exemplo. E, portanto, realmente foi graças a esses esforços. Nós, por exemplo, tem gente amiga no estrangeiro, há de perguntar lá se alguma das pessoas que conhece que tem uma criança na Alemanha, ou na Inglaterra, ou mesmo na Holanda, se têm assistência de pediatra e de obstetra no parto. Presentes no parto. E nós temos em Portugal isso nos serviços públicos. Quer dizer, isso pode custar dinheiro, certamente custa, mas trouxe uma vantagem fantástica na elevação dos nossos indicadores. Ricardo, consegue ver esses indicadores todos positivos? Repare, nós precisamos de olhar para os factos. E, por exemplo, em relação a esta matéria do serviço de urgência, só podemos analisar depois de ver o plano em concreto. Eu, aliás, como médico, fiz parte da equipa que inaugurou o serviço de urgência do Hospital de Escovões, na altura inaugurado pelo Ministro Correia de Campos, custou 5 milhões de euros na altura, e depois, passado pouco tempo, encerrou. O que não é permitido, o que não é aceitável é termos planos que não tenham consistência ao longo do tempo, do ponto de vista da sua organização. Mas permita-me, Patrícia, só voltar aqui atrás. Sim. Eu não quis interromper mais o professor Correia de Campos, mas há uma matéria que é fundamental as pessoas perceberem em casa, já que estamos em tempo de início de discussão do orçamento. Quando falamos na questão da execução orçamental, e aquilo que foram o déficit dessa execução é uma matéria. Outra coisa é a dívida. E a dívida total do SNS neste momento é de 2 mil milhões de euros. A dívida vencida já devia ter sido paga, aquilo que está publicado é de 1.300 milhões de euros, que agora será, enfim, reduzido com reforço da parte dos 800 milhões que foram anunciados, mas que não será nem de perto nem de longe suficiente para pagar a totalidade da dívida que está em atraso. Um Estado que se quer de bem é um Estado que exige dos cidadãos que cumpram as suas obrigações, mas também as cumpra. Mas falando daquilo que a Sra. Bastonária também falava aqui, que eu creio que é muito importante, é que como é que isto tudo se traduz na vida das pessoas. E, de facto, a Ministra da Saúde, em março passado, tinha prometido que até ao final do ano, todos os doentes em lista de espera há mais de um ano para uma consulta ou cirurgia, não prometeu para exames complementares, mas para consulta e cirurgia, até dia 31 de dezembro, teriam a sua situação resolvida. O facto objetivo é que não está resolvida. E, portanto, nós temos alguma dificuldade, compreenderá, em acreditar em algumas das promessas que vão sendo feitas. Repare, a Sra. Secretária de Estado falou aqui na contratação ao longo de 2 anos de 8 mil profissionais. Imagino que desses 8 mil profissionais, 4 mil serão médicos internos, como acontece todos os anos. E depois, quando olhamos para os demais, só estamos a olhar para os médicos e para os demais profissionais, enfermeiros, técnicos, que vão entrar no Serviço Nacional de Saúde. Mas nunca se fala dos que se vão reformar. 2020 e 2021 serão os anos, de acordo com a OCDE, de pico de reformas de médicos de família no nosso país. Ao longo desta legislatura vão-se reformar cerca de 800 médicos de família. Estamos a falar de uma cobertura de 2 milhões de portugueses. Ora, estamos perante um governo que diz que até ao final de 2020 é o que está no documento do Orçamento de Estado, agora é que vai resolver a questão da falta de médicos de família. Prometeu para 2017, para 2018, para 2019, agora 2020 é que é. Mas, na realidade, nós, quando olhamos para os factos, para os números, para a realidade, não conseguimos colar uma coisa com a outra. E é fundamental deixarmos de malabarismos de números e de encontrarmos planos concretos. E o PSD, nesse sentido, está disponível para esse diálogo. Está disponível para discutir como é que vamos resolver estes problemas. Como é que vamos resolver a questão dos tempos máximos de resposta garantida em termos de consultas, em termos de cirurgias, em termos de exames complementares. Não é aceitável que uma pessoa com a necessidade de uma ressonância ou de um ataque fique 1 ano à espera, como acontece muitas vezes. Porque, na realidade, o que vai acontecer a essas pessoas é que quem tem recursos, quem tem dinheiro, recorre ao privado. Quem não tem fica à espera. Mas, nesse sentido, reconhece também uma cota parte de responsabilidade nessa situação. Quando estiveram no governo também, a situação já era idêntica. Naquilo que nós vemos é que tem havido um agravamento ao longo dos últimos anos. E quando nós olhamos para os anos até da Troika, na sequência da bancarrota, os números nunca atingiram estas proporções. Um relatório que foi publicado agora pela OCDE em novembro passado, é muito interessante, que mostra que 51% dos portugueses adiam o acesso a cuidados de saúde por razões financeiras.
Ora, isto demonstra que, apesar da Constituição da República Portuguesa exigir que tenhamos um SNS que garanta que todos os portugueses tenham acesso à saúde a tempo e horas, tendencialmente gratuito, 51% dos portugueses, por falta de capacidade financeira, não têm acesso à saúde que precisam. Portanto, há aqui uma contradição de termos. E, portanto, há um problema grave no Serviço Nacional de Saúde que os portugueses sentem diariamente e os profissionais estão esgotados e não há capacidade de resposta. E, portanto, não vale a pena. E por isso havia alguma esperança, confesso, quando começou a mensagem de Natal, quando vimos aquele cenário, o Sr. Primeiro-Ministro, num centro de saúde, embora sem doentes, mas num centro de saúde, havia a esperança que o Sr. Primeiro-Ministro dissesse, olha, erramos, falhamos como Governo, mas queremos encontrar um caminho. E nós estávamos disponíveis, tal como estivemos disponíveis para discutir a lei de bases, que o Partido Socialista descartou o PSD, não quis discutir mais nada. Também para a saúde estamos disponíveis para encontrar as reformas que são necessárias e temos propostas concretas, quer para resolver os problemas imediatos, de falta de acesso às consultas, às cirurgias e aos exames de especialidade, mas também nas questões estruturais. Se nós não corrigirmos os problemas graves de gestão, do financiamento, de garantir que tenhamos um Serviço Nacional de Saúde que oriente o sistema para ganhos em saúde, seja por incentivos financeiros, seja por reorganização territorial, se nós não fizermos isto, vamos continuar a ter que meter mais dinheiro e ter cada vez pessoas mais doentes. E se nós não invertermos este caminho, infelizmente é um ciclo vicioso que apenas culminará com termos um Serviço Nacional de Saúde que serve apenas àqueles que não têm recurso a procurar outros cuidados. E é esse o caminho que nós temos que impedir. Senhora Bastonária, ouvimos aqui a Secretária de Estado referir num aumento dos medicamentos ao dispor. No entanto, há notícias que dão conta da falta de medicamentos nas farmácias portuguesas, que há medicamentos que não estão disponíveis. Como é que se explica esta contradição? Bem, a senhora Secretária de Estado, e muito bem, falou dos medicamentos que nós, enfim, consideramos medicamentos inovadores, que são avaliados, são os tais medicamentos mais caros, que tivemos à disposição nos últimos anos, como medicamentos de hepatite C, medicamentos para esclerose, para as doenças do cérebro, para o cancro, muitos medicamentos para o cancro nos últimos anos. E esta é uma matéria que é uma matéria muito importante, muito, eu diria até sensível para todos os sistemas de saúde, porque é claramente um dos, digamos, vetores de crescimento da despesa em saúde, qualquer que seja o modelo que tenhamos, seja ele mais público ou mais baseado noutro tipo de financiamento, é um desafio de facto que temos. Mas a falta de medicamentos que nos referimos habitualmente tem mais que ver com os medicamentos que temos à venda nas farmácias de rua, nas farmácias comunitárias e também alguns deles, como foi noticiado há pouco tempo num estudo que foi feito pela Faculdade de Farmácia, nas farmácias hospitalares. Muitos destes medicamentos que faltam são medicamentos que estão em falta noutros sítios, digamos, da Europa, não é só em Portugal, ou seja, não é só em Portugal que faltam medicamentos. Em Portugal faltam talvez mais medicamentos, como faltam também em mais 2 ou 3 países europeus, tal como nós, porque, apesar disto não ser muito popular dizer, porque os portugueses já pagam, já são dos povos que mais paga do seu bolso pela saúde, cerca de 27% de despesa privada com saúde, mas a verdade é que nós temos alguns medicamentos cujos preços baixaram de tal maneira, até vindo do período exatamente de ajustamento que o deputado Ricardo Batista Leite já falou, e qual é este preço que temos, enfim, que é um bocado complexa, mas acabamos por ter medicamentos cujo preço é tão baixo, e as pessoas sabem quando vão à farmácia quanto é que lhes custa hoje, enfim, há medicamentos que custam menos de €1 para embalagens para um mês de tratamento. E, portanto, eu não estou com isto a dizer que não há ainda portugueses. E há, no último estudo que se fez, que penso que foi a Universidade Católica, não tenho a certeza, ainda havia 1 em cada 10 portugueses que não podiam comprar os medicamentos quando iam à farmácia. Portanto, nós compreendemos que os governos têm que ter, e os agentes políticos, este equilíbrio. Mas esses portugueses, como eu costumo dizer de uma maneira mais, enfim, simples, também não podem comprar pão, também não podem comprar leite, ou seja, são portugueses que precisam de uma proteção especial e que o sistema de comparticipação tem tentado dar. Ou seja, há muita falta de medicamentos, porque os medicamentos
alguns deles baixaram muito de preço, são alvo de exportação paralela são e, obviamente... a melhor preço. Desculpa. São vendidos a melhor preço. E são vendidos a melhor preço noutros mercados. Portanto, esta é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. O Infarmed, recentemente, ainda na legislatura anterior, alterou a regulamentação neste sentido, no sentido de tornar todos os agentes do circuito do medicamento ainda mais, eu diria, comprometidos, porque responsáveis eles são, mas comprometidos com esta situação, e vamos ver agora os resultados. De qualquer das maneiras, eu queria, não sei se me permite só dizer que uma das coisas que ainda não falámos aqui, mas que eu tenho que falar, porque senão, enfim, não me sentiria bem, é que nós já falámos de acesso, já falámos de financiamento, das medidas que precisamos de em conjunto pensar e desenhar, de várias oportunidades que temos, da prevenção, da transição digital, que nos vai ajudar imenso em muitos destes problemas que estamos aqui a falar, de maior participação do cidadão, de maior proximidade, a hospitalização domiciliária está também dentro do programa do Governo e está, enfim, em todos os países considerados avançados que nós também somos na área da saúde, mas há uma coisa que nos preocupa muito, que é exatamente como efetivamente reter os nossos profissionais de saúde, primeiro no país e no Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que esta é uma matéria que temos que encarar de frente, temos que conversar, temos que dialogar, mas mais do que isso temos que ter algumas ações. Eu sei que o Governo tem, digamos, determinadas medidas que constam também do Orçamento Geral do Estado, mas há aqui uma questão, de uma maneira clara e objetiva, que é preciso dizer. É óbvio que é preciso, nós também temos isto na carreira universitária, é preciso pagar mais a quem está em exclusividade. Nós acreditamos que quem não está em exclusividade, eu também estou na carreira universitária, não estou em exclusividade, ganho menos, tenho uma série de coisas que tenho que cumprir, digamos, através, digamos, do compromisso e do contrato que tenho. É perfeitamente possível acomodar as duas situações, na nossa opinião, e, acima de tudo, é preciso, é muito importante. Há pouco tempo o professor Correia de Campos, num texto que escreveu muito interessante e que se recomenda vivamente a leitura, dizia em determinado momento que os profissionais, e é uma coisa que nós concordamos, os profissionais foram uma parte importantíssima do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. E continuarão, no caso do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde, continuarão a fazer naturalmente parte da solução e não parte do problema. Mas nós precisamos de conseguir retê-los, precisamos de ter esquemas, modelos modernos de incentivo à sua continuidade, à progressão, porque as carreiras funcionam exatamente como progressão por mérito, hierarquização em função de competências e, só para terminar, que não posso deixar de dizer isto, apesar dos farmacêuticos serem uma parte dentro do Serviço Nacional de Saúde, não sei se nesses 8.400 quantos serão, mas neste momento, por causa da inércia do próprio Estado, da própria máquina do Estado, e aqui eu tenho que dizer, por, digamos, uma não decisão política do governo anterior, no caso da carreira farmacêutica, nós estamos à espera de um diploma, não vou, enfim, entrar em detalhe, que sem esse diploma nós não podemos contratar nenhum farmacêutico para o Serviço Nacional de Saúde, a não ser que ele seja especialista, porque não temos internado. E estamos há 666 dias à espera desse diploma. Ora, aquilo que nós esperamos, de uma maneira positiva, estamos totalmente disponíveis para trabalhar com o Governo e com todas as forças políticas na Assembleia da República, é que sejamos mais rápidos e mais velozes a concretizar as medidas e as ações que estão programadas, porque de certeza que vai ser melhor para todos. Senhora Secretária de Estado, não sei se quer responder, e se há algum número em concreto destes 8.400 profissionais previstos, há algum número destinado à contratação de farmacêuticos? O número não me cabe a mim adiantar, mas de qualquer forma, sobre a residência farmacêutica, eu acho que é muito importante aquilo que a senhora Bastonária referiu, e também é importante reconhecer que basta fazer as contas que coube ao anterior governo criar esta oportunidade de carreira. A carreira não existia, a oportunidade de carreira passou a existir a partir de 2017 e, portanto, a partir daí iniciou-se um processo negocial que terminou a algures praticamente em vésperas das últimas eleições, portanto, recentemente, já depois também publicado em Boletim do Trabalho do Emprego, e, portanto, tornou-se impossível levar o processo legislativo até ao fim. Necessariamente
Esse é um processo que sofre os seus trâmites em termos governativos, está, portanto, a seguir os seus procedimentos, mas o que é certo é que a preocupação da senhora bastonária é a nossa preocupação, nós temos essa preocupação presente, por isso mesmo este Governo criou os instrumentos a esse nível, não só para os farmacêuticos, como para médicos, mas para todo o tipo de profissionais que são necessários ao Serviço Nacional de Saúde e que temos construído carreiras, ainda não estão todas, mas temos construído carreiras, algo que não existia, e temos procurado reter e angariar estes profissionais. Nós temos a noção que há aqui um fosso geracional que foi criado pela dinâmica de desnatação que surgiu em contexto muito em particular dos anos da Troika, e essa desnatação reduziu idonidades formativas, reduziu o número de profissionais, portanto não é não crescer ou não crescer o suficiente, é reduzir, portanto saídas para a aposentação e saídas de facto do Serviço Nacional de Saúde, algo tentado a ser reposto, e temos no fosso geracional do gráfico dos atuais profissionais, existe essa identificação e essa preocupação, e por isso temos procurado acelerar tanto quanto possível, em parceria com as ordens profissionais, no sentido de dar resposta. Como sabemos, as ordens têm um papel importante a definir as vagas possíveis para o avançar de determinadas carreiras. E, portanto, nesse sentido, são instrumentos de algo essencial ao SNS. Não há SNS sem recursos humanos qualificados, capazes, motivados e, naturalmente, com a respectiva remuneração e remuneração. E essa falta de contratação até agora é mais culpa do Ministério da Saúde ou do Ministério das Finanças? Não, vamos lá ver. 15.400 profissionais foram contratados. Há aqui uma noção que é preciso perceber que há uma reposição da capacidade produtiva muito significativa, e prevê-se agora mais 8.400. E, portanto, o que existe, não tenho agora aqui estes números, mas posso lhe dizer que temos um saldo líquido muito mais que positivo, e muito mais positivo do que aquele que tinha em 2010. E, portanto, significa que cresceu em cerca de mais de 6.000 profissionais, portanto, todos os que saíram... Em horas de trabalho, sabe bem que são menos do que em 2015. Não, mesmo contando esses. Mesmo contando esses. Podia-lhe dizer o número perfeito, não o tenho aqui, mas não perderá a oportunidade de lhe fazer chegar. E, portanto, aquilo que lhe digo é que o saldo líquido é muito mais que positivo. Estes 15.400 profissionais significam um claro reforço em recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Uma clara aposta em dar resposta àquilo que são as necessidades dos serviços. Agora, temos, de facto, uma noção que a capacidade formativa das unidades tem muito a ver também com os profissionais mais séniores que estão disponíveis nessas unidades, e, portanto, a capacidade de acelerar a formação de novos profissionais também tem estas restrições. Temos procurado ultrapassar essas barreiras e acelerar esse processo, mas, naturalmente, ele tem algumas vicissitudes. De qualquer forma, gostava também de referir que, nesta lógica de novos profissionais e aumentos de carreira, há pouco, quando se referiu aos números de onde é que se gastou o dinheiro, só para termos noção, na anterior legislatura, portanto, todo o período que já conseguimos medir até ao fim de um ano completamente fechado, 2018, só em despesas com pessoal, houve um reforço de cerca de 1.000 milhões, 958 milhões. E mais acesso. Portanto, temos quase mais 400 milhões de reforço em consumos intermédios e, mais uma vez, nomeadamente em medicamentos e em dispositivos médicos, em resposta, em acesso, em serviço aos utentes. E, portanto, temos a noção que o tempo máximo de resposta garantida não está a ser cumprido, que estamos a ir além desse objetivo, e a que a Sra. Ministra se comprometeu, e toda a equipa, com um determinado prazo no fim deste ano. Mas uma coisa lhe quero dizer é que, se em 31 de dezembro os números não compreendem no seu todo, embora em muitas entidades tenha sido possível responder a esse desafio, posso lhe dizer que nos primeiros meses do próximo ano esses números serão possíveis de acomodar, com um esforço enorme dos profissionais, das entidades e, diga-se, também com uma lógica de confiança que muitos destes utentes contactados
para, em caso de não quererem esperar, e essa é uma opção que lhes assiste, não quererem esperar pela oportunidade da sua cirurgia ou da sua consulta se realizar no quadro do Serviço Nacional de Saúde, se remeter para uma outra opção. E uma vasta maioria destes utentes prefere esperar e ser atendido no Serviço Nacional de Saúde. Tal não é a margem de confiança e de compromisso que todos eles têm para com o Serviço Nacional de Saúde. António Correia de Campos, o que é uma reforma efetiva do Serviço Nacional de Saúde? Isso é a pergunta do Isso é exatamente, isso é a pergunta. Tinha que a fazer. Eu estive a ler rapidamente o Orçamento de Estado e uma grande parte dos problemas que aqui foram levantados sobre as dificuldades de planeamento, a falta de planeamento, a questão dos incentivos aos profissionais estão lá referidas e é a primeira vez que aparece, que eu me recordo, é a primeira vez que em documentos do relatório do Orçamento de Estado aparecem mencionados estes dois aspectos, que são simplicíssimos. O planeamento, sabe que, por exemplo, em 1975 entraram 6 mil alunos para o primeiro ano de Medicina. Isso, e depois, a partir de 1978, o número escolar foi estabelecido no número escolar 711, nunca ficava no 711, ficava nos 1000 e qualquer coisa, 1100, mas chegou a um ano de 86 e só foram admitidos 195 ou 196 médicos no primeiro ano de Medicina. Quer dizer, estes picos são desastrosos. Quer dizer, isto são profissões que levam 12 anos e mais a formar e foram situações absolutamente desastrosas. Agora, de acordo com a demografia médica atual, para sermos absolutamente racionais, devíamos passar dos 1.400 ou 1.800 médicos que entram no primeiro ano nas faculdades, devíamos passar aí para 900. Agora, isto é socialmente inaceitável. Isto é socialmente inaceitável. Mesmo que a gente saiba que uma boa parte desses médicos podem não ser necessários daqui a 6 ou 7 anos. Portanto, a questão do planeamento dos recursos humanos é absolutamente essencial. Tal como certas medidas que se tomam, deixe-me dizer, duas medidas. As mais prioritárias, quais são? Duas medidas que foram tomadas e que a gente deve analisar com cuidado. Uma já por este Governo, ou por esta maioria, e com a qual eu estive em total discordância. A passagem às 35 horas, obrigatória para todos. Teria sido 1000 vezes preferível tornar voluntária essa passagem e fazer com que pudessem médicos e enfermeiros que quisessem trabalhar as 40 horas iniciais pudessem ser pagos como horas extraordinárias ou com outros suplementos dessa maneira. Foi um sistema absolutamente, a meu ver, absolutamente desastroso. Mas também, e agora as minhas funções são de distribuir o mal pelas aldeias, mas também devo dizer, embora eu preze muito o Ministro da Saúde da Troika, o Dr. Paulo Macedo, porque acho que foi, em termos gerais, um grande Ministro, um bom Ministro, muito bom Ministro, com os recursos e as dificuldades que teve, a verdade é que, com o corte brutal das horas extraordinárias e com o corte brutal, as horas extraordinárias do pessoal médico foram cortadas em 50% em volume e 50% em valor. Quer dizer, isto rebentou por completo, abriu a porta, escancarou a porta do setor privado. O setor privado, com muito pouco adicional, conseguia atrair estes profissionais. E hoje estamos nesta situação, até quase que há situações quase provocatórias. Toda a gente sabe que o Serviço Nacional de Saúde vai abrir um hospital novo em Évora. Pois há dias apareceu uma notícia de que um grande grupo hospitalar vai abrir já um hospital privado em Évora. Que pessoal é que ele vai recrutar? O do hospital público, pagando-lhe qualquer coisa acima facilmente. Isto é moral, isto é justo. Claro que isto é totalmente legal, não se põe em causa a iniciativa privada, tem o maior apreço pela medicina privada e pelo exercício privado, etc. Tem feito um contributo útil, certamente, e modernização, tudo isso. Agora, o que não se pode aceitar é estas atitudes provocatórias. Quer dizer, já se sabe que vai abrir ali um hospital e o setor privado já vai para lá instalar uma clínica que vai buscar aquele pessoal, o melhor daquele pessoal que lá está, pagando-lhe para aí 50% mais. São de facto muitas as questões que poderíamos ficar aqui a debater ao longo da noite. Quando falamos em solidariedade, o tempo já foi avançando. Quando falamos em solidariedade, nós não podemos esquecer que a solidariedade também é entre as instituições. Tem que ser entre as instituições.
Custa-me muito como cidadão... Deixe-me passar. Conclua. Não, senhor, não posso. Não quero tirar o tempo aos colegas. Ricardo, o que é que implica muito rapidamente... o que é que implica esta... Muito rapidamente, como é que salvamos o Serviço Nacional de Saúde? Não é fácil. Qual é a receita? Agora, a verdade é esta. O privado cresce quando o público falha. Isso é uma verdade inquestionável e que ao longo dos últimos 4 anos o que verificamos foi que nunca os privados ganharam tanto dinheiro como à conta do falhanço do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que o professor Correia de Campos aqui fala é muito importante. Quando nós falamos do Hospital de Évora e dos outros todos que foram novamente anunciados, mais uma vez, no Orçamento de Estado, se tivessem sido feitos quando foram prometidos, hoje provavelmente estas situações não se teriam verificado. Mas, de facto, o que é curioso é que no Orçamento de Estado não há €1 para a construção desses novos hospitais. Portanto, fica-se na dúvida, serão parcerias público-privadas para a construção? E parece que sim, mas isto é algo que certamente o Governo terá a oportunidade para responder. Mas seja como for, é preciso responder a esta matéria. E a questão dos recursos humanos. Foi aprovado em 2014 o Inventário Nacional para os Recursos Humanos, que permitiria nós termos uma noção real de quem são os profissionais, quantas horas trabalham, quantos entram, quantos saem, e nós, hoje, o Governo nunca cumpriu a execução desse inventário, e sem isso é uma ferramenta sem a qual nós não podemos responder. Então, para terminar, só dizer Tem que ser rapidamente 30 sem segundos uma aposta para real para reduzir a carga da doença, em termos de saúde pública, sem alterar a gestão de base territorial, sem nós passarmos a ter uma visão de saúde que seja orientada nos ganhos em saúde e não nos ganhos na aposta na doença, não iremos conseguir inverter o caminho. Isso exige reformas estruturais que não estão a ser feitas e exigem-se respostas para as pessoas que estão à espera de consultas, 1000 dias, 800 dias, e que não ouvimos nenhuma resposta hoje também. Senhora Bastonária, em poucas palavras, qual é a receita para os cuidados paliativos em que estão as farmácias do Serviço Nacional de Saúde? A receita para os cuidados paliativos são exatamente conseguirmos ter profissionais e recursos humanos que nos ajudem a cumprir a nossa missão. Eu penso que a receita... Utilizei esta expressão porque foi utilizada. Exatamente. Sim. E por isso é que eu sorri. Não é por isso é que eu sorri. Porque agora lembrei-me exatamente. É exatamente a questão dos recursos humanos, aquilo que eu há pouco dizia aqui, mais diretamente à senhora Secretária de Estado. Eu, acima de tudo, acho que vamos ter que nos lembrar, neste ano que agora entra, e com estas oportunidades que nos surgem, vamos ter que nos lembrar, acima de tudo, todos, dos portugueses, com essa solidariedade, quer entre instituições, quer entre pessoas, que aqui já foi referida e que nós todos temos a obrigação de nunca esquecer. Obrigada a todos pela presença neste especial sobre saúde e pelas visões que aqui nos deixaram, mas infelizmente o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Já a seguir ao Jornal da Meia-Noite, com todas as notícias que estão a marcar a atualidade. Continuem connosco. Boa noite.